Fala, meus amigos, muito bom dia. Quinta-feira, 24 de julho, e vamos fazer aqui uma leitura de mercado, tá certo? Vamos lá. O nosso amigo índice ontem, vamos falar primeiro de ontem, tá? E depois a gente fala do dia de hoje. Ontem nós já tínhamos, né, de anteontem, o fechamento de anteontem, a gente já tinha esse pivôzinho de baixo aqui, ó, certo? Foi o que foi comentado, virou para baixo, ele ativava esse ombro, cabeça, ombro, ok? Peguei essa venda aqui, saí na região do 500. Olha como é importante, gente, você ter umas linhas na região dos 500 e outra nas regiões dos alvos redondos, tá certo? O que aconteceu ontem? Pegamos essa vendinha, aguardei um pullback, só que nesse pullback ele devolveu tudo, passou o dia subindo, tá? Outra venda, outra operação que eu dei no grupo também, eu falei, pessoal, mesmo pensamento dessa região, pullback de pós da 50 para hoje também, né? No caso de ontem. Ó, ele veio, segurou aqui nos 136. Candle 4, ó, fez um pullbackzinho de pós na 50, virou para cima, abriu para compra, alvo 500, está aqui, ó, pivô de alta, ó, impulso, correção, impulso, tá? Foi dito no grupo também, ok? E foram essas duas entradas que eu passei para o grupo, tá? Peguei outra entrada aqui, mas já foi no 15 minutos, que foi uma entrada no cenário de correção, que foi esse aqui, ó. Como o nosso amigo índice chegou na região de topo, olha aqui, ó, nesse candle 14 aqui, tá? Ele, quando ele virou para baixo, eu já peguei essa vendazinha também, aproximadamente 170 pontos, mas não passei para o grupo. Por quê? Porque esse cenário aqui, a tendência ainda era de alta, tá certo? Continuou subindo, aí eu já não operei mais, né? Ele segurou aqui na 50 do 120, se eu não me engano. Vamos lá dar uma olhada. Ó, viu? Segurou na 50 do 120, tá aqui ela, ó. Pronto. Tá aí aqui pra mim, já encerrou o dia. Beleza? Foram as duas operações que eu fiz ontem, as duas, eu fiz três, mas passei duas operações lá pro grupo, tá? Hoje, mercado tá devolvendo tudo, certamente isso aqui foi um pullback na 9 do diário, não disse, ó, tá? Ó, pullback, vem dessa tendência, fez um pullback na 9 do diário, começou a devolver tudo. A perspectiva aqui para o índice é de baixa, né? Isso aqui pode ser um grande pivô e ele pode vir buscar 200 ainda, tá? Vai depender de como ele vai fechar a semana amanhã, dia 25, sexta-feira. Beleza? Hoje eu já fiz uma operaçãozinha aqui no índice também, não no 60, porque como ele abriu com um gap de baixo, esticou demais, ou mais de 1.000 pontos, não tem como você estar operando aqui, tá? Mas eu peguei um pullbackzinho aqui no 15 minutos, olha só, gente, ó, ainda peguei 400 pontos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que está em cima do... Ó, ainda peguei 400 pontos, tá certo? Se você observar aqui, quando você vê esse movimento, o mercado perdendo essa LTA que ele estava, ó, se eu puxar aqui um preço de FIBO, do topo ao fundo, você vê que ele fez um pullback aonde? Ele perdeu o 61.8, fez um pullbackzinho no 61.8, virou para baixo é venda, tá? Então eu peguei essa operaçãozinha 440 pontos, beleza? Agora ele concluiu um ciclo de correção em V, tá? Vou fazer melhor aqui, ó, beleza? E aqui ele é numa região, essa região é uma região muito complexa de operar, não é uma região boa para operar. Então aqui ou ele vai voltar, ou ele vai passar o dia aqui, certo? Para tu pensar em vender, ele tem que perder esse 38 aqui, que é de uma FIBO do semanal, fazer um pullback nela para virar para baixo, tá? Aqui dentro, onde está minha marcação, ó, não opere. Beleza? Não opere aqui dentro, tá bom? Vamos aguardar como é que vai ser o desenrolar, porque olha aqui, ó, essa região que ele tá, olha aqui o histórico dela, ó, o que que aconteceu quando ele chegou nessa região, beleza? Então, aqui é uma região que agora você tem que ter um pouquinho de paciência,
e esperar para ver se ele vai voltar ou se ele vai continuar caindo, tá bom? Na tranquilidade, ok? Vamos lá para o nosso amigo Dolinha. Dolinha, ontem, gente, eu vi essa queda no dólar toda e eu não peguei, tu acredita? Eu tinha visto já um fundozão duplo, ó. Um, dois, segurou no terceiro já, ó. Perdeu, meu amigo. É ladeira abaixo, você tinha essa região de alvo, você tinha essa região de alvo e também a última, né, a 200, tá? Eram as regiões. Dólar hoje está reagindo, para mim, o dólar ele ainda está dentro daquela lateralização, tá? Deixa eu abrir o time frame aqui, ó. Para mim ele ainda tá porque o dia hoje ainda não fechou. Deixa eu tirar aqui só o imã. Ó, dependendo de como ele fechar hoje é que vai ficar interessante. Porque nesse momento, olha aqui, ó, o dólar está positivo 0,43, tá? E o índice está negativo. Perfeito. Então, o que é que se o dólar está positivo, ou ele vai voltar para esse canal hoje, ou para essa lateralização hoje, ok? E o nosso índice continua no ciclo de baixa, tá? Mas ambos estão em suportes. O índice está naquele fundo e o dólar está na região de inversão de polaridade, ó. Também não tenho nada para fazer aqui no dólar no momento, tá? Ah, Leandro, mas isso aqui pode ser um pullback de pós na acumulação. Claro, eu estou de olho nesse movimento. Mas para mim vender dólar, eu preciso que o índice volte, certo? Para a tendência de alta, ok? Porque tanto o índice pode ficar mastigando naquela região que ele está, que eu acabei de mostrar, como esse dólar pode sim fazer um pullback de pós para virar para baixo. Então, a gente só vai ter essa confirmação de tendência no final do dia de amanhã, que é quando fecha o semanal, tá certo? Porque se eu for olhar no semanal aqui, o dólar, ó, qual é a tendência aqui do dólar? De baixa, tá vendo? Impulso, correção, impulso, né? Mas vai depender de como vai fechar essa semana, ok? E o nosso amigo índice, se eu vier aqui para o semanal, qual é a tendência aqui, gente? Baixa também. Ó, impulso, correçãozinha essa semana para virar para baixo e buscar 50 semana que vem, ó, que ela tá aqui, ó. Ou seja, você tá vendo que ele tá perdendo o 38 no semanal? Perdendo isso, amigão, ele vai vir buscar os 50%, que é onde está a média de 50, tá? Mas esse tipo de confirmação a gente só vai ter no final da semana, ok? Então, voltando aqui para o dolinho, o diário, o semanal está na tendência de baixa, o diário ainda está na tendência de baixa para mim. No 240 a tendência é de baixa. Olha o pullbackzão aqui na 9 do 240. Isso aqui pode ficar bonito, tá? Ó, impulso, correção e ele pode virar para baixo aqui, tá, gente? Principalmente se essa 9 cruzar 50, vai rebolar o dólar. Pelo menos 25 pontos aqui, você tem um espaço bom para operar, beleza? Mas para mim vender dólar, eu preciso que o índice volte, porque se os dois ficar caindo, fica ruim para mim operar. Tranquilo? Vamos aguardar um bom movimento. Eu aviso lá no grupo, tá? Mas sem pressa, sem afobação, ok? E a gente tenta buscar aqui uma boa operação. Show? Tamo junto.